gente pode partir para o capítulo 3? Podemos. Vamos lá. Alguém quer começar a falar sobre o capítulo 3? Começa você, David. Tá. Desculpa. Opa, pode ser eu? Bom, o 3, né? Do 3, o 4, o 5, vai acrescentando tanta coisa boa e aí a gente vai desgustando, né? Vai. Bom, o que mais me chamou a atenção no capítulo 3 são os personagens formalista e hipocrisia. O que eles apresentam ali, né, junto com o cristão na caminhada, é quando o cristão se depara com eles pulando o muro, né, para poder seguir no caminho que o cristão estava caminhando, né? Ali. Então eles pegam um atalho, isso. Foram convidados, né? Então, eles pulam o muro e aí o cristão pergunta para ele, se assusta, né? Como assim, né? Vocês estão pulando um muro, vocês não receberam o pergaminho, vocês não têm né, não foram orientados pelo evangelista. Enfim. É ótimo, né? Essa parte quando é um convite ao entendimento sobre o nosso entendimento quanto a cristão. O verdadeiro cristão, aquele que entende que o único caminho é aquele que leva a Deus, né? Jesus, através de Jesus. Não tem atalho, né? Não tem outro Deus a não ser o nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. E eu comparo essa parte de eles pegaram um atalho para seguir o caminho, né? Como uma forma de tentar achar um outro caminho para chegar até Deus. E não tem outro, né? O cristão fala, não, mas vocês têm que passar pela porta, vocês têm que ter o pergaminho, vocês têm que ter passado por tais e tais dificuldades. E fica muito claro isso, né? Com a nossa jornada cristã. Não tem como a gente pular etapas, não tem como a gente seguir outro caminho. Não tem como a gente fazer diferente. A gente precisa passar pelo deserto, a gente precisa passar pela dificuldade, a gente precisa ter nas nossas mãos as ferramentas, né? Que é a palavra, a jejum, a oração, para que a gente consiga seguir na caminhada rumo ao nosso objetivo, né? Acho que isso é o que mais me chamou a atenção nesse capítulo, e muito lindo, por sinal. Vai lá. Nairobi, você tem alguma observação para fazer desse capítulo? O que me chamou a atenção foi a questão dos dois Já chega falando, leões. Já chega dando a voz. Os 2 leões lá. E o que me chamou a atenção é que eles estavam acorrentados. E ali que eles se deparam, eu acho que realmente o caminho é estreito, porque ele mantém, né? Ele é aconselhado por alguém que fala assim, não, você segue, você entra, mas você vai aqui, né, reto. E por mais que os leões tentam atacá-lo, assim, com toda, né, sede que o inimigo vem para ter a recompensa das nossas almas, né, ele se mantém ali no caminho, mesmo às vezes a gente passando por alguma luta que nos abale espiritualmente, a gente tenta manter o caminho, né? O que deixa claro aí, antes do David dar o óleo melhor no final, é a questão da fé, né, que quando ele chega ali diante dos leões para seguir o seu caminho, ele diz para ele, não se preocupe, tenha fé, né? Siga o seu caminho, tenha fé. No meu fala assim, sua fé é fraca. Porque sua fé. E aí depois ele fala que os leões estão acorrentados, ou seja, ele está seguindo ali o caminho, mas ele abala um pouco a fé dele quando vê os leões, né? Porque ele acha que ele vai ser devorado pelos leões. E aí então ele ouve, né, quem está ali na porta dizendo, não, tenha fé, os leões estão presos. Você precisa ter fé e seguir seu caminho. Para mim também chamou muita atenção essa parte dos leões. A gente também não pode esquecer que ele viu 2 personagens voltar justamente por causa dos leões. Ele fala, não vai para lá porque lá é muito perigoso, enfim. E eles falam para ele poder voltar. Quando ele pensa, eu vou voltar, ele ouve a voz do porteiro, sua fé é fraca, você não consegue atravessar. E aí eu lembrei, sabe do que? Nessa parte eu lembrei de Jó. Porque assim, Jó passou por tudo que passou, ele não morreu porque o inimigo tinha
liberdade de fazer com ele até certo ponto. Que eu acho que é bem essa alegoria, sabe? O inimigo, ele pode... ele tem um certo limite para agir na sua vida. Passar daqui, você não toca. Então, eu vi muito essa questão dessas aflições que a gente vai passar na vida e que, sim, a gente vai ter que passar com fé, com a certeza de que, mesmo que sejam leões, Deus está nos guardando para que a nossa vida não seja tocada, sabe? Lembrei muito disso quando eu estava lendo, que o inimigo ele tem certo limite para nos aterrorizar. Fé aí realmente é o que mais impressiona. Ou seja, o que mais nos chama a atenção, nos chama para ter fé, acreditar. Nesse capítulo é onde ele... Aí depois que ele luta, então, com Apolião... Depois que ele luta. Ele vai ser munido, né? Ele vai receber ali... Ele vai ver, né? Outro ponto que eu achei também muito legal, né? É sobre o arsenal, né? Que vai ter no lugar, né? A pedrinha de Davi... Vai ter várias coisas que eu achei muito legal. E aí eu fiquei pensando, será que vai ter esse arsenal no céu? Já pensou? De coisas que a gente sabe que existiram na Bíblia, de tudo que Deus usou para poder livrar a gente. Muito legal. Essa alegoria também eu gostei bastante. E aí ele vai ser munido, né, da armadura de Deus, e aí ele vai lutar com Apolo. O que eu achei legal também, essa parte que ele adormece, me chamou a atenção, né, porque às vezes isso acontece com a gente. E com a nossa ajuda, às vezes, mas sem a gente perceber, porque, como você havia dito antes, ele ainda não tem essa maturidade, né, espiritual. Por ele ser novo na fé, daí ele fala assim, nossa, mas cadê o meu livro? Eu perdi o meu livro, eu perdi tempo, né, aqui tem muitas coisas, né, que nos faz perder tempo nessa caminhada, e às vezes a gente adormece e depois nós começamos a nos perguntar, nossa, mas como eu deixei, né? Porque é sempre com o nosso consentimento, né? Por que eu deixei isso acontecer, né? Por que eu não fui mais prudente? E nesse descanso, que acaba sendo um pouco longo, ele perde o rolo que representa a palavra, que é quem traz esse refrigério para ele. Então, quando ele se dá conta disso, ele tem que retroceder o caminho para procurar esse rolo, e ele encontra, então ele acaba atrasando essa caminhada em direção ao Cristo. É quando ele encontra abrigo num castelo, se não estou enganado, que tem 3 pessoas, virtude, verdade, tem um outro nome que também não lembro agora. O que me chamou a atenção nisso, trazendo o paralelo para a nossa vida hoje, a gente vive um momento dentro da igreja que é muito delicado. Quando eu falo igreja, não nossa igreja, todas as igrejas. Sentido de igreja. A gente prega para o pecador, venha cobiçar. Mas quando ele chega, nós começamos a colocar empecilhos para ele. Nós, igreja. Então, às vezes, a vida cristã fica tão pesada, fica com um fardo tão intenso, que a pessoa desiste. Não é porque o caminho para chegar a Cristo é difícil, mas às vezes nós colocamos tantos dogmas, tanto não pode, tanta coisa em cima dele, que a gente acaba ficando intolerável. E depois que essa pessoa se batiza, então, a gente faz da vida da pessoa um inferno. E isso é religiosidade pura. E isso dificulta muito o caminho do cristão hoje. Porque o evangelho, ele tem que ser suave. O fardo, quando a Bíblia fala, vinde a mim os cansados e oprimidos, porque o meu fardo, meu jugo é suave. Jugo, a gente pensa sempre em peso, né? É um peso sobre as costas da pessoa. Mas naquela época, jugo era o que o mestre passava para o seu discípulo. Então, quanto maior o rigor da lei era passado, mais pesado ficava para aquele discípulo. Então, quanto mais lei jogada na mente daquele discípulo, pior era o jogo dele, pior era o entendimento dele, pior era a vida dele.
Por isso que Jesus fala assim, o meu fardo, o meu jugo, enquanto mestre, igual aos outros, o meu é diferente deles. Porque o meu é leve. E que jugo é esse de Cristo? É a verdade. Então, quando a gente tem esse encontro com a verdade, o jugo fica suave. O caminho para se chegar à cruz fica suave. Só que a igreja hoje ela tumultua muito isso, entendeu? E aí eu entendi na parte do livro que entra assim, a hipocrisia. É o que a gente vê muito hoje, e eu gosto muito de me olhar no espelho, e eu sei que eu tenho um pouco de hipocrisia, e eu começo a me olhar e dizer assim, me mostra onde tem ainda áreas de hipocrisia, me mostra para que eu confesse e eu abandone isso. Porque tem que ser leve, sabe? Aquilo que o David colocou no começo, onde a gente esquece do pecado que ficou lá atrás. Então, quando o pecador chega, a gente abraça, a gente beija, a gente fica feliz, muito bem, seja bem-vindo, a sua nova família em Cristo. Mas dentro da igreja, às vezes, está mais difícil que o mundo. Às vezes, os nossos obstáculos estão dentro da igreja, não no mundo.